Efésios capítulo 2, para falar um pouquinho sobre salvação. Nós não terminamos o capítulo 1, irmãos, então depois que a gente estudar bastante isso aqui, a gente volta para terminar o capítulo 1, amém? Alguém de cara quer fazer alguma pergunta que ficou na semana passada? Que ficou com a dúvida martelando na cabeça a semana toda? Alguém quer fazer uma pergunta assim? Ninguém? Ninguém quer fazer pergunta alguma? Não, irmão Mauro? Não? Posso fazer pergunta para o irmão então? Então tá bom. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, e fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Esse texto é o texto base daquilo que a gente vai aprender hoje aqui, que a gente vai estudar hoje, que os irmãos já sabem, já aprenderam, já tem isso de cor. A salvação, irmãos, ela é pela graça. Quem sabe o que é graça? Graça é um favor que não merecíamos. Graça é um favor não merecido. É algo que eu recebo sem merecer. A salvação, ela não é por mérito. A salvação é pela graça de Deus. Então Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Nós éramos pecadores. Somos pecadores. Eu vou fazer uma introdução hoje um pouquinho diferente. No primeiro século, irmãos, nos primeiros séculos da fé cristã, quando antes de Constantino se converter, isso aqui era muito claro para a igreja. Quando Constantino se converte, lá pelo ano 300 e alguma coisa, que supostamente ele se converte, nessa época começou a interpretação bíblica, já seguindo um pouquinho dos primeiros pais da fé, com a influência dos agnósticos. Os agnósticos, irmãos, era um tipo de crente lá que surgiu, que acreditava que Deus não era somente um Deus único, e sim tudo era Deus, tudo podia ser Deus, e essa crença chega até os dias de hoje. Agostinho, um dos pais da fé católica, não da nossa fé, a nossa fé não é de Agostinho, agostiniana, a nossa fé é uma fé baseada nos ensinos de Paulo. Eu vou fazer uma introdução para os irmãos fazerem perguntas. Começou a entender, irmãos, que se a pessoa se batizasse e pecasse de novo, ela perdia a salvação. Quem aqui é batizado, irmãos? E depois que você se batizou, você pecou de novo? Quem pecou de novo, diga amém. Se a nossa salvação dependesse disso, nós estaríamos o quê? Perdidos. Porque a nossa salvação vem pela fé. Foi nessa questão que nós paramos. Ah, pastor, mas pode-se perder a salvação? Foi aí que a gente parou na semana passada. Os irmãos lembram disso? É possível perder a salvação? Hoje eu vou dar uma aula, toda ela falando sobre, não vou dar definição nenhuma. Os irmãos vão ter as suas próprias conclusões sobre se é possível perder a salvação ou se não é possível perder a salvação. Será que tem algum texto na Bíblia que fala que a gente perde a salvação? Sim ou não? Não sabe, né? Quem mais não sabe? Tem algum texto, os irmãos conhecem algum texto que fala que a gente pode perder a salvação? Oi? Isso, que mais? Que mais? Hebreus 10, 26. Hebreus? 10, 26. Hebreus 10, 26. Que mais? Vamos ler esse versículo aí depois. Mais algum versículo? Hebreus 6, 4. Conhecidíssimo. Esse é clássico. Hebreus 6, clássico. Tem algum versículo na Bíblia que os irmãos conhecem que fala que não pode perder a salvação? Alguém conhece? Quem? Alguém conhece o versículo? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Deus não nos predestinou para a ira, amém.
ir aí também não tem um sentido muito de salvação, mas a gente vai chegar lá. Mais algum versículo os irmãos conhecem que nos dá direito de salvação sustentada por Cristo? Eterno. Aquele que ele falou, aquele versículo que ele falou, que todo aquele que o Pai nos deu, e de maneira nenhuma. Amém, amém. Então nós vamos fazer um apanhado aqui hoje, para os irmãos entenderem alguns versículos. Vamos começar, irmãos, com um versículo, para os irmãos lerem comigo, João, Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna. Quem está falando isso? Jesus. Para quem? Para nós. Eu lhes dou a vida eterna, jamais a perderão, jamais a perderão, ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o versículo, isso aqui, para nós é motivo de tristeza ou de alegria? De alegria, glória a Deus. Se eu sou salvo em Cristo, Ele me dá o quê? Vida eterna. Vida eterna dura um pouco de tempo? Não, vida eterna dura eternamente. Vida eterna, eternamente. Vários textos Jesus Cristo fala: aquele que eu beber da água que eu lhe der, viverá para sempre e nunca mais terá sede. João capítulo 3, capítulo 4. Esse texto para nós é segurança da nossa salvação. Quem sustenta a nossa salvação, irmãos? Nós ou Jesus? Jesus. Mais uma pergunta para a igreja: se fôssemos nós que sustentássemos a nossa salvação, nós estaríamos 100% seguros? Sim ou não? Nós não estamos 100% seguros. Se nós, pastor, mas isso abre uma brecha para a gente pecar de novo. Não abre brecha. Porque aquele que entende, aquilo que eu li lá em Efésios 2, 8, fala assim: nós somos salvos para as boas obras de Cristo. Quanto mais nós entendemos que a nossa salvação não depende de nós, se depende de Cristo, mais nós vamos correr do pecado, porque aí nós vamos estar valorizando a graça. Amém? Então, quanto mais nós buscamos a face de Deus, falando: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu nasci na iniquidade. Davi fala lá no Salmo: Senhor, eu nasci na iniquidade eu fui criado. Quando a gente tem esse sentimento diante de Cristo, a salvação opera em nós. Mas isso não fala que a gente pode perder a salvação, né? A gente não está seguro ainda, porque tem gente que não está seguro ainda, mas a gente vai buscar essa segurança na palavra de Deus. Mais um textinho para a gente ler. Mas pastor, tem um tal do Hebreus, que a irmã leu, né? Hebreus, vamos lá ler Hebreus. Eu vou ler um sim e um não, um prós e um contra, para a gente ir mesclando a aula aqui. Vamos lá? Hebreus 6, clássico, esse é clássico. Isso aqui tem um entendimento legal, irmão. Isso aqui é motivo de muita discussão. Hebreus 6:4. Vamos lá? Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo futuro, e depois caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que estão crucificando novamente Cristo, para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles pelo qual também é cultivada, e recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Pastor, esse texto é complicado. Bem, vamos tentar explicar aqui. Irmãos, esse texto,
é para o povo hebreu na época de Cristo. Quem de nós provamos o dom celestial? Quem que provou o dom celestial? Que se tornaram participantes do Espírito Santo e que provaram a palavra de Deus e provaram os poderes do mundo futuro. Quem aqui já provou o poder do mundo futuro? Ninguém. O povo judeu da época provou. O povo judeu da época provou. Eles tiveram a presença real de Deus, Deus com eles, os milagres, as bênçãos, a promessa, o Espírito Santo, e eles rejeitaram. Este povo perdeu a salvação. Eles perderam a salvação, porque eles rejeitaram o Salvador. Eles perderam a salvação. Não tem mais como eles se salvarem. Não tem como vir um outro filho de Deus numa outra época e passar por tudo que passou de novo e morrerem de novo. Por quê? Porque eles perderam a oportunidade. Eles foram cortados. Não dá, porque eles provaram e não, eles perderam a oportunidade da salvação, assim como muitos vão perder a oportunidade da salvação. Agora, leia um capítulo para frente, eu vou explicar para os irmãos o porquê. Capítulo 7, versículo 25. Olha só, eu vou fazer toda a ressalva que está do capítulo 6 até o capítulo 7, mas vamos ler só o versículo 25. Está escrito assim: por isso também ele pode salvar o quê? Eternamente. Está escrito lá? Olha lá. Por isso também pode salvar. Algumas versões está totalmente, verdadeiramente. Os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que é se interceder por eles? Vou explicar para os irmãos todo o capítulo, o contexto do capítulo 6 até chegar no capítulo 7. Jesus, ele é sacerdote e ele substituiu o sacerdócio dos sacerdotes antigos. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está escrito no capítulo 6. Se os irmãos forem ler no versículo 20, eu vou ler. Pode pôr para mim quem quiser aí, quem está ali hoje? Ah, está aqui, o irmão está aqui, rapaz, está de brincadeira. Olha lá, versículo 20, Hebreus 7, 20, olha só: visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, Jesus jurou e não se arrependerá, tu serás sacerdote para sempre. Por isso Jesus se tornou um fiador superior à aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes lá no passado, são impedidos pela morte. Este, porém, continuará para sempre. O seu sacerdócio é imutável. Cristo está morrendo agora por nós. O sacerdócio dele é eterno. O sacrifício que o sacerdote fazia no Velho Testamento, ele durava um período, 1 ano, 6 anos, 49 anos, eram períodos de tempo. O sacrifício de Jesus, ele permanece para sempre na presença de Deus. Então, se Cristo é um sacrifício perfeito e eterno, a salvação que ele conquistou na cruz é perfeita e eterna. Estão entendendo? Entendeu? Por isso que no capítulo 6 fala assim: olha, vocês rejeitaram, porque vocês rejeitaram o sacerdote, vocês acreditavam no sacerdócio que vinha de Arão, mas Jesus não é um sacerdote segundo a Arão, segundo a lei. Jesus é de uma aliança superior, e o seu sacrifício dura para sempre, ou seja, o sacrifício que Cristo faz. Por que você vem no culto aqui no domingo, e você, mesmo que tenha pecado na segunda-feira, você vem no domingo, e você recebe o Espírito Santo, e você sai daqui alegre, cheio do poder de Deus? Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo continua ativo, é um sacrifício eterno, ele está eternamente morrendo pelos seus. É por isso que a Bíblia fala que ele morreu antes da eternidade, ou seja, quando nós nem havíamos pecado, Jesus era o sacrifício perfeito, que durará perfeitamente até a eternidade. Portanto, o sacrifício de Cristo ainda vale por nós até agora. Senão, se o líder pecasse hoje, perderia a salvação. O que garante que o líder não perde a salvação? É a obra dele? Não, é o sacerdócio de Cristo.
Entenderam? Ficou explicado esse texto? Sim, alguma pergunta, irmão Mauro? O irmão Mauro está querendo fazer pergunta, pode fazer. Alguém quer fazer pergunta? Lá atrás? Tranquilo? Mariana? Não, puxa, vocês não querem fazer pergunta? Tudo bem. Vamos lá. Hebreus 3, versículo 6. Pastor, tem mais um texto perigoso em Hebreus aí. Vamos lá também, irmãos. Eu vou falar bastante, irmão. Se os irmãos não perguntarem, eu vou falando aqui. Irmão, capítulo 3, versículo 6. Pastor, esse texto fala que nós temos que guardar a perseverança até o fim. Vamos lá. Cristo, porém, como filho da sua casa. Eu tinha que ler o outro lado primeiro, né? Mas vamos lá. Cristo, porém, como filho da casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém. Pastor, tem mais um texto. Fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24. Vamos lá, mais um texto. O que seria esse perseverar até o fim? Nós vamos chegar lá. Chegou as escatológicas agora. Mateus 24, 13. Esse texto é importante também. Os irmãos já estão lendo lá, mas eu vou abrir aqui para me acompanhar aqui. Tem o mesmo sentido. Todo o capítulo 24 é escatológico. Os irmãos sabem disso, que fala do fim dos tempos, né? Lá. Vamos ler do versículo 10 em diante. Nesse tempo, muitos... desculpa, irmão Lucas. Vamos ler do 10 em diante. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair-se, odiar-se uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as coisas, então verá o fim. Mais um texto, vamos ler lá. Agora no versículo 22. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, que está escrito lá? Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Até aí. Irmãos, está escrito aqui assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é possível perder a salvação no meio do caminho. Está escrito isso aqui? Não. Está escrito que nesse tempo aqui, irmãos, esse tempo aqui, Mateus capítulo 24, é todo ele para Israel. O texto que nós vemos aqui, a versão mais correta, que não está no não está aqui na nossa Bíblia, está escrito assim: ninguém seria salvo. Versículo 22 fala assim: nenhuma carne se salvaria. Aqui não é salvação eterna, irmãos, aqui é salvação da carne. Aqui, esse tempo aqui, é a grande tribulação, que irá acontecer nos últimos dias. Se o povo judeu se não fosse abreviados esses dias, os irmãos sabem que a grande tribulação será destinada à nação de Israel, ao povo judeu. Por isso que ele fala assim: quem estiver em tal lugar, está citando Israel, não desça, quem estiver em tal lugar, não fuja, porque ele está falando do povo judeu. E ele fala assim: se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Não é salvação eterna aqui é salvação da carne. Nesse tempo, lá no final dos tempos, irmãos, quando cessar, a igreja estiver com Cristo, e a grande tribulação, esse texto aqui fala que será abreviado, porque senão nem mesmo os escolhidos, eleitos, não nós,
Desde quando nós somos eleitos, irmãos? Nós aprendemos isso na semana passada. Quando que nós somos eleitos, irmãos? Desde quando nós somos eleitos, irmãos? Desde que cremos. Desde quando nós somos eleitos, irmãos? Desde que cremos. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, Mariana? Não, nós somos eleitos desde que cremos. Está escrito lá, Efésios capítulo 2. Mas agora, vamos ler esse texto novo para a gente guardar, para a gente nunca mais esquecer? Efésios capítulo 2, vamos lá? Isso é importantíssimo demais, irmãos. A gente não pode brincar com as coisas tão sérias assim de Deus. Efésios capítulo 2, olha lá, o irmão Lucas, pode pôr desde o primeiro versículo aí, olha lá. Ele vos deu vida, estando mortos nos vossos pecados, nos quais antigamente andavam, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 11, pular um pouquinho para frente lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, chamados da incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncidados ou circuncisos por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, mas, versículo 13, agora, Paulo está separando o capítulo 1 do capítulo 2, eu vou relembrar isso aqui muitas vezes, irmãos. No capítulo 1, Paulo está falando, nós judeus, capítulo 2, vocês gentios, aí chega no capítulo, nesse versículo aqui, mas agora, aponta uma outra direção, agora em Cristo, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quando que nós somos aproximados da aliança de Israel? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Agora, guarde-se agora, esse agora, irmãos, esse agora explica muita coisa. Agora eu era gentil. Quem aqui é judeu? Eu acho que só o irmão Araújo aqui que deve ser judeu, porque o sobrenome dele tem uma perninha lá na cidade de lá. Pode perguntar. Às vezes é um pouco confuso quando em alguns versículos, alguns textos que são específicos para o povo judeu e outros para a gente. Para a igreja. Quando a gente, por exemplo, está evangelizando, conversando sobre a salvação de uma pessoa que seja nova convertida, e às vezes vem esses versículos que a gente meio que sempre aprendeu e vem na conversa dele e fica. Mas pode. O que é o evangelho, irmãos? Evangelho, Cristo morreu por nós. Isso é evangelho. O evangelho é Cristo morreu por nós. Eu era pecador, como aquela velha canção. Eu era pobre, perdido, pecador, quando Jesus estendeu sua mão. Então, Jesus nos salvou. O evangelho, irmãos, que a gente prega, no nosso cotidiano a gente fala, vem para a igreja, Cristo ama você, não está errado falar isso, vem para a igreja, Cristo te ama, a pessoa vem, ela se expõe ao Espírito Santo, ela se expõe à palavra. Às vezes o fato de você convidar, minha esposa foi para a igreja, convidada por um sobrinho para fazer o réveillon, e está aqui até hoje, pastora. Ou seja, Deus usa quem Ele quer, Deus usa da forma que Ele quer, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Mas o evangelho, segundo o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios capítulo 15, este é o evangelho, que Cristo morreu por nós segundo as escrituras, morreu por nós sendo pecadores segundo as escrituras. Esse é o evangelho. O que passar disso é nós que acrescentamos. O evangelho eu estava caminhando para o inferno, estava indo para o inferno, gentil,
não tinha nenhuma aproximação da aliança de Israel, não era judeu. Judeu é um povo privilegiado, não tinha privilégio nenhum. Eu estava condenado à sentença de morte, estava condenado ao inferno. Cristo nos amou tanto, Ele, o Pai, a Trindade eterna, nos amou. Cristo veio, morreu por nós, pagou o preço da ira de Deus, bebeu todo o cálice da ira. Não lembra que Jesus Cristo fala lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que cálice é esse que ele está bebendo? É o cálice da ira de Deus, que será derramado lá no fim dos tempos. Esse cálice virá sobre o povo que não creu no Senhor Jesus Cristo. A aliança continua perfeita. Deus é glorificado naqueles que se salvam, Deus é glorificado naqueles que se perdem, e o nome do Senhor é sempre glorificado. Nós temos essa confusão, irmã Débora, porque a gente cresceu escutando Nossa Senhora, nossa, a gente fala no carro de vez em quando, passa numa pedra, nossa, a gente cresceu assim. Ou é só alguns que falam isso? Está no nosso entendimento, né? Está na nossa... Então, essa expressão que a gente usa é do nosso catolicismo, que está intrínseco no nosso, e a gente demora para se livrar dessas expressões católicas. Alguém fala nossa de vez em quando? Nossa, é uma expressão católica. Você não fala nossa, Mariana? Fala, a gente fala. É pecado? Ah, pastor, é pecado? Eu não sei se é pecado. Com o tempo a gente vai se policiando, a gente fala menos, mas é uma questão. Assim, todos os cristãos, irmãos, pegam costumes, chega uma época que a gente tem que começar a filtrar para crescer na graça, crescer no conhecimento, e crescer com conhecimento saudável na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Coríntios é para trás. Sei que os irmãos estão ficando bastante curiosos, né, irmãos? Olha só, versículo 7 e 8. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também, olha esse versículo aqui, irmãos, também confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos guardará até o fim, irmãos? Jesus. Esse texto é mais um texto que colabora que Ele sustenta a nossa salvação. É o Senhor que sustenta a nossa salvação. Pastor, mas o que a gente perde quando a gente peca? Perde muita coisa, irmãos. A gente perde comunhão. Nós somos filhos de Deus, amém? O Lucas tem 2 filhas, tem mais, só 2 filhas, né? Graças a Deus parou, né? 2 filhas. Olha lá. Como é que é o nome da mais nova mesmo? Nathalie. Você nunca vai deixar de ser pai dela. Se ela pecar, vamos falar pecar, fica muito estranho. Se ela for desobediente, e for desobediente e não obedecer, ela vai perder alguns privilégios, sim ou não? Normalmente é assim. Tira o videogame, tira o celular. Já tirou seu celular já? Já tirou o celular. Deixou de ser filho por tirar o celular? Não. Assim somos nós, irmãos. Perdemos a comunhão. Se a gente peca, a gente perde comunhão. A gente sofre as consequências de uma vida do pecado. Mas Deus continua sendo Pai. Deus continua sendo Pai. Não dá para Deus nos chamar de filhos eternos e depois que você pecar, vamos fazer aqui, eu fiz essa experiência, eu fiz essa mesma comparação com o irmão aqui. Por exemplo, a sua filha está caindo na piscina e ela desobedeceu e ela ficou lá onde não podia ficar, e ela ficou, não fica aí que você vai cair, não fica. O pai sempre fala assim, se essa aqui falar, então já cai na hora. Não o meu patrão também é assim, não fique aí que vai acontecer, não fique aí. Caiu na piscina, ele vai, pula atrás e salva.
quando ele chega lá para salvá-la, segura ela, se arrepende de ter desobedecido, se arrepende de ter desobedecido, se arrepende de ter desobedecido, ou primeiro salva? Primeiro salva. E se ela desobedecer de novo e cai de novo, e ele mergulha de novo, e ele abraça pelo pescoço e puxa, se arrepende agora? Se arrepende agora? Se arrepende agora? Ou primeiro ele salva? Irmãos, a santificação vem depois que ele salva, traz para fora da piscina, aí depois que ela está calma, aí vem a santificação, viu? Eu falei para você não cometer esse tipo de coisa, eu falei para você não desobedecer e ficar nesse lugar. A santificação não está atrelada à salvação. Cristo nos salvou para sermos santos, Ele não nos salvou por sermos santos. Ninguém daqui merecia, irmãos, ninguém daqui merecia ser salvo. Cristo foi até você e te salvou, irmãos. Amém? Qual é a vantagem? Já pensou Léder casando com a Mariana? Foi eu que fiz o casamento dos dois aqui, os dois lá casando. Léder aceita a Mariana por sua esposa, para amar-te e servir-te até que a morte os separe. Sim, aceito, porém, primeira vez que ela errar, eu devolvo ela para sua mãe. Foi isso que ele falou? Se bem que já deu vontade, né? A cara das dois aqui. Ninguém faz isso, irmãos. Que segurança ela vai ter para continuar um relacionamento de amor com seu marido, se na primeira pisada na bola o marido quer devolver? Até a irmã deu risada ali, até a irmã entendeu, está fácil entender. A lei, se ela fala, a lei faz abundar o pecado, essa é a expressão para explicar. Se o Léder fala assim, não quero que você faça isso, aí que vai dar vontade nela de fazer. A lei exalta, a lei chama. Se você falar para sua filha, não, fique aqui, está quase pedindo para ficar ali. Se ela tivesse uma explicação, olha, isso aqui, tal, mesmo assim desobedecendo, o primeiro vem a salvação. Então, irmãos, a nossa segurança em Cristo não está, o Léder uma vez falou uma frase que guardo no meu coração, nós não podemos confiar 99% em Jesus e 1% em nós, nós temos que confiar 100% em Jesus Cristo e na obra perfeita que Ele fez por nós na cruz. Eu não posso confiar em mim nenhum, se eu confiar 1% em mim, quem aqui é suficiente homem para falar, ou mulher para falar, que confia 1% em você? Ninguém confia, irmãos, ninguém. A nossa salvação está em Cristo. Ele não só nos salvou, como o texto de Coríntios capítulo 1 versículo 8 fala, que Ele nos sustentará até o fim. Ele vai guardar você até o último dia. Ele vai te guardar até o último dia. Ele vai te guardar. Eu não quero confiar em mim, pastor, mas por que eu tenho que buscar ficar longe do pecado? Para santificação, que não tem nada a ver com salvação. Nós somos santos para fazer a obra de Deus, para testemunho cristão. Israel foi cortado. Israel não foi santo, Deus cortou o testemunho. Israel, vamos tentar explicar aqui, isso aqui é importante também, irmãos. Israel, a nação escolhida para ser o testemunho vivo de Deus aqui na terra. Lembra que lá em Deuteronômio, Deus fala para Moisés, olha, eu escolhi um povo, e esse povo será uma nação de sacerdote, ou seja, serão meus representantes aqui na terra. Israel, meus representantes aqui na terra. Só que Israel deixou de ser representante de Deus aqui na terra. Deus cortou o testemunho. Deus cortou, então não, se Israel pecar, eu vou cortar o testemunho. Deus uma vez chega para Moisés e fala assim, esse não é o meu povo mais, eu cortei o testemunho. Aí Moisés que intercede, eu não quero esse povo para mim, me mate se for isso, pode me matar, não foi isso que Moisés falou? Me mate, é o povo seu, é o seu povo, foi o Senhor que salvou. Mas Deus havia cortado o testemunho de Israel, assim como Deus vai cortar o testemunho da igreja na volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja que ficar não vai ser mais o testemunho de Deus aqui na terra. O testemunho de Deus será com Cristo.
Da mesma forma que Deus cortou o testemunho, é por isso que lá em João capítulo 6 fala assim: uma vara que foi cortada, que não deu fruto, será cortada. Israel, se vocês não fizerem isso, vocês também serão cortados. Ele está falando da cristandade, dos cristãos que não creram no evangelho verdadeiro, irmãos. Um dia até a igreja terá o testemunho cortado aqui na terra. Não é isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3? E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são quentes, vocês são mornos. Pudera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos, e eu vou vomitar vocês da minha boca. O que é esse vomitar? Eu vou cortar o testemunho de vocês na terra, vocês não serão mais minhas testemunhas. Pedro, agora comecei a falar, não paro mais de vir coisa na minha mente. Põe. Hebreus 12:14, vamos lá, Hebreus 12:14. Esse texto também é interessantíssimo. Não está na minha lista de versículos mais preferidos, mas está aqui. Esse texto é clássico também. Esse é texto clássico. Esse é um texto clássico. Essa aqui é uma exortação à pureza do povo. Vamos lá. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém... Quem nos santifica? Quem nos santifica? Cristo nos santifica. Vamos lá? Vamos para esse texto aqui. Sem a santificação, irmãos, sem nos santificarmos, quem que nos santifica? Cristo. Efésios capítulo 1, vamos lá? Acho que Romanos é melhor, né? Acho que no texto de Romanos está melhor. Romanos 8. E esse texto também é clássico, irmãos. Romanos 8. Romanos 8. Falei rápido, irmãos, perdoe-me. Romanos 8, vamos lá? Vou achar só o texto aqui. Romanos 8. É versículo 1, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei na que estava enferma pela carne, isso fez ele enviando o seu Filho, na semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam da carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam pelo Espírito, das coisas do Espírito. Quem que nos santifica? Quem nos santifica? Jesus. Jesus nos santifica. Ele nos santifica. Ele pagou o preço. Ele morreu. Sem a santificação, pastor, mas e esse processo que a gente faz na nossa vida, abandonando o pecado, buscando a pureza, que o irmão perguntou, e esse processo faz parte daquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós, para que nós andássemos em novidade de vida. Romanos capítulo 7 fala isso também. Como eu, que sou salvo, voltarei novamente a pecar? Aí o apóstolo Paulo fala assim, de forma alguma, não vamos, nós que com ele morremos, com ele viveremos. O pecado para nós tem que ser um acidente. O pecado para nós tem que ser um acidente.
Eu não posso deliberadamente pecar, porque daí eu não sou salvo, eu nunca fui salvo. Na verdade, irmão, tem muita gente que acha que todo mundo que está na igreja é salvo, e não é. Não é. Tem um texto, acho que é Mateus, que fala assim: muitos naquele dia dirão, no teu nome expulsei demônio. Expulsar demônio é sinal de salvação? Não. No teu nome eu curei os enfermos. Curar os enfermos é sinal de salvação? Não. Fiz sinais e maravilhas, é sinal de salvação? Não. Por que Jesus Cristo fala? Nunca vos conheci. Não que eu conheci um dia e vocês se perderam, não. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca creram, vocês se tornaram, vestiram roupa de crente, testemunho de crente, palavra de crente, música de crente, mas vocês nunca creram. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que vai passar a vida inteira na igreja e vai acreditar que pode fazer alguma coisa para ser salvo. Esse evangelho nos tira a salvação em vez de nos dar. Se você passar a vida inteira na igreja crendo que você pode ser salvo, você não está crendo no verdadeiro evangelho, que Cristo morreu por nós, é Ele que nos santifica. É o evangelho da condição. Eu creio em Cristo, porém tenho que fazer isso. Não, não dá. Se nós formos confiar em nós mesmos, Ele nos salvou. O sacerdócio, eu já li Hebreus capítulo 7, o sacerdócio dele permanece para sempre em Deus, ou seja, ele é uma oferta contínua para Deus. Como, irmãos, que Deus, olha a situação, se Cristo morreu pelo Léder, pagou, tem um advogado lá na glória, o Léder tropeçou, pisou na bola, tem a Mariana para dar uma cotovelada na costela, e tem mais o Espírito Santo lá intercedendo por ele, Quem que precisa de um advogado, irmãos? Quem que precisa de um advogado eterno? Nós somos pecadores. Quem erra precisa de advogado. Uma pessoa que é santa precisa de advogado? Não, nós temos um advogado diante do Pai, irmão. Ô pastor, tipo assim, eu sei que eu tenho a consciência que pelas minhas obras eu não vou ser salvo, eu sou salvo pela graça de Deus, né? Do sacrifício dele. Sim. Só que também não tem como eu crer em Jesus, eu aceitar Jesus na minha vida e ser também, e fazer tudo errado. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu creio nele, eu também tenho que procurar viver uma vida com ele. É isso que eu estou falando. Se a pessoa realmente creu, guardem essa palavra num parênteses gigantesco, realmente creu, se a pessoa realmente creu que Jesus Cristo pagou o teu pecado lá na cruz, você é salvo, acabou. Mas se você realmente crê, agora se você for convencido intelectualmente, ou aquele, todo mundo precisa de uma igreja, eu vou procurar uma igreja para frequentar, meu pai era cristão, eu também vou ser cristão, meu pai era diácono, meu pai era pastor. Irmãos, Deus não quer netos espirituais, Deus quer filhos. Deus não quer netos, a salvação é individual. Então, a pessoa fala assim, eu vou para a igreja. Não, se ela realmente crê que Cristo, é o que Cristo fala, quem crê, do meu interior fluirão os rios de águas vivas, do seu interior, do teu interior fluirão os rios, se a pessoa realmente crê. O problema é que a pessoa passa a vida inteira dentro da igreja e não consegue crer no evangelho, não consegue crer que Cristo pagou o seu pecado, não consegue crer, ela fica bloqueada. Eu lembro de um pastor é um pastor reformado, mas eu lembro de um testemunho, ele contando que ele foi evangelizar no Peru mesmo, se não me engano, e ele chegou numa casa de um senhorzinho já bem avançado em idade, e ele falou do evangelho para esse senhor, e ele falou assim, vamos ler o evangelho, e ele leu João 3,16, e falou assim, você compreendeu? Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, nunca mais morra, mas tenha vida eterna. E aquele senhor lia e não entendia, e ele passou, mas você não consegue entender, e ele passou a noite inteira recitando para ele, olha, ele morreu por você, a noite inteira, de manhãzinha, o homem deu um pulo na cadeira, eu entendi, pastor, eu não preciso fazer mais nada, eu creio, e ele foi salvo, passou uma noite inteira recitando João 3,16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele creu, vida eterna. Mas é possível não crer e ficar a vida inteira na igreja e não crer. Morre e não crê. Acha que é salvo. Eu fui salvo, mas tem gente que faz aquele pensamento assim, só um exemplo aqui, Ledão. O Leder estava na igreja naquela época firme, cantava no louvor, se afastou da igreja, morreu. Tivesse morrido quando estava na igreja, era salvo. Mas que frase, irmãos! Alguém já escutou isso já? Alguém já escutou essa frase já? Que frase feia para um cristão falar, irmãos. Anula todo o sacrifício de Cristo. Que frase feia. Se tivesse morrido na igreja, Marcelo, olha, era salvo. Mas anulou tudo e acha que está salvo ainda. Não, irmãos, nós somos salvos não pelo tempo de igreja, não pelo que cantamos no coral, não é isso, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, creiam nisso e será salvo. Irmãos, tem outros textos que colaboram com a ideia de que vai perder a salvação. Timóteo fala assim, Timóteo, pregue a palavra, e se você permanecer firme na palavra, você vai salvar-se a ti mesmo, e vai conseguir salvar algumas pessoas. Todo mundo já leu esse texto aí? Irmãos, Timóteo não é um salvador. Como que Timóteo pode ser um salvador? Do que ele está falando ali? Salvação momentânea da carne, livramento. Tem texto na Bíblia que fala assim, olha, se você for obedecer até o fim, você será salvo da morte. Essa morte não é morte eterna, irmãos. A morte eterna, Jesus já... Isso! Se Cristo morreu, a morte... num sacerdócio eterno, conforme Hebreus capítulo 7, guardem isso, até vocês crerem, se o sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno, significa que até agora, para Deus, é como se Cristo estivesse agora na cruz morrendo por você, é como se ele estivesse agora lá, preso lá naquela cruz, o grito está consumado, irmãos, está consumado, o verbo do tempo verbal do judeu lá, tetelestai, é uma palavra que libera definitivamente, ou seja, o grito da cruz ecoa lá na glória até agora, e ecoará eternamente, se Cristo não voltar agora, daqui 10, 15, 20 anos, o mesmo grito, milhões de pessoas sendo salvas, pelo mesmo grito da cruz, Pai, está consumado, eu paguei o preço, Cristo pagou, Ele comprou a minha vida eterna, como que Ele vai me matar? Como que Deus vai lançar ira sobre mim? Se Deus não seria justo, Deus não seria justo. Olha só, vamos fazer mais um exemplozinho só. Cristo pagou o pecado do irmão Henrique, pagou o pecado, ele creu, os infortúnios da vida levaram ele para um outro caminho, mas ele creu de verdade, mas ele desgostou do pastor, brigou com o pastor Luiz, ficou forte, está amarrado isso, é amigão meu, brigou com o pastor Luiz e está lá na casa, não está indo em igreja nenhuma, mas está lá na casa lá, mas Cristo pagou o pecado dele. Aí lá só, Jesus pagou o pecado dele. Pastor, digamos que um dia Cristo o irmão Henrique parte para a eternidade, aí a igreja vai pensando assim, nossa, morreu afastado da igreja, morreu afastado da igreja. Quando a pessoa fala isso, está anulando a obra de Cristo mais uma vez, morreu afastado da igreja, como se a igreja salvasse, irmãos. A igreja não salva, o que salva é Cristo, quem salva é Jesus e ninguém mais. Cristo morreu por ele, aí chega na glória, seria justo, lá na eternidade, Jesus pagou o preço por ele, pagou o pecado lá, verteu todo o seu sangue, morreu por ele, gritou por ele, está consumado, paguei teu pecado, irmão Henrique, vamos lá que Deus falasse irmão Henrique, mas não vai falar isso, viu? Paguei o seu pecado. Chega lá na glória, Deus castiga o irmão Henrique e lança o irmão Henrique no inferno. Deus não estaria sendo justo com seu filho, porque
Jesus pagou aquele preço. Deus estaria sendo injusto com Jesus. Você pagou pelo preço dele, mas eu não gostei da cara dele, não, e vai para o inferno. Que Deus é esse? Não fui com a cara dele, já vai, Marcelo? Não fui com a cara dele, vai para o inferno, tá? Esse eu predestinei para ir para o inferno. Mas que Deus é esse, irmãos? Eu escolhi antes da fundação do mundo, um para ser salvo e outro para ir para a glória. Que Deus é esse, irmãos? Em Cristo, confessando, crendo. Olha quanta pergunta. Agora vai terminar a aula, meus irmãos, vamos orar para mais perto. Mas daí nessa parte o senhor está falando que Deus não mandaria ninguém para o inferno. Aonde que entra a parte do Deus é amor, mas também é justiça? Deus é justo. Porque, olha, essa é uma coisa interessantíssima. Seria justo com Jesus? Seria justo com Jesus? Se Deus mandasse o rico para o inferno? Deus é justo. Mas no caso ele não teria sido justo com Jesus. Não, Jesus pagou o preço dele, por amor. Então Deus é amor e é justiça. Mesmo tanto que Ele é amor, Ele é justiça. Na verdade, Jesus, Ele nos justifica. Ele nos justifica. Na verdade, ele acaba o É isso? Quem os condenará? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será morte, tribulação, inferno, passado, futuro? Nada poderá nos separar. O amor de Deus, pastor, mas Deus tem que ser justo. Pecou, tem que morrer. Mas Cristo já morreu. Pecou, tem que morrer, sim ou não? Sim, pecou, tem que morrer. É a regra de Deus. Porém, Cristo já morreu. Deus não seria justo com seu Filho, Jesus Cristo. Porém, tanto o senhor acha que quando chegasse nesse dia, Deus não mandaria ninguém para o inferno? Não. Quem creu? Somente quem creu. Quem não creu já está condenado. Olha lá o que Jesus Cristo, João capítulo 3. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Já está condenado. O povo hebreu, Hebreus capítulo 6, 4 lá, já está condenado porque não creu. É impossível novamente trazer os arrependimentos. Deus falou para Abraão, justo viverá pela fé. A justiça, ela vem pela fé. Aquele que não tem fé, não é justificado. Exatamente, a justiça nossa não é por obra. A justiça nossa não é por obra. A justiça nossa é pela fé. Mas isso no caso, vamos dizer assim, Agora ficou bom a aula, hein? eu entendi a pergunta dele, mas isso no caso, o irmão Henrique creu em Jesus, né, só que abandonou a fé, se desviou, ele vai ser salvo mesmo assim? Se ele creu e ele confessou Jesus Cristo como seu Salvador, e ele creu de verdade, e ele está passando por infortúnio na vida e morreu fora da igreja, vamos dizer assim, ele é salvo. Então, se ele creu, estou falando, se ele creu de verdade. Se não houve conversão, vai para o inferno. Quem não crê, já está condenado. E Hebreus fala que Deus não tem prazer naquele que se desvia. Deus não tem prazer não. Na verdade, existe uma Tem que ser assim. Mas tá legal. A gente tem que lembrar a questão do lado do nascido de novo. Porque nasceu de novo, ele não vivia, porque aquela vida que ele tinha. Mas, pastor, não posso falar. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Mais um exemplo só para os irmãos lá. Os dois filhos, o filho pródigo. Ele deixou de ser filho quando estava lá longe? Deixou de ser filho? Ele continuou sendo filho. Mas se ele não se arrependesse, ele seria... Filho, morreria como filho. Mas ele seria salvo? Ali, não, eu estou falando só como exemplo. Ele morreu como filho. Ele deixou de ser filho, nunca vai deixar de ser filho. Ele morreu longe. Aí esse meu filho reviveu. Estava morto e reviveu. Ou seja, estava perdido, mas era filho. Não deixou de ser filiação. Ou seja, é só um exemplo. Ali está falando de Israel e a igreja. Não tem nada a ver com a gente, mas eu estou dando só como exemplo. Deixou de ser filho? Não deixou de ser filho. Então, irmãos, é claro, se a pessoa pecar, é porque ela não foi salva. O irmão Lucas tem razão. Se ela caiu no pecado, eu não quero nem saber mais, eu vou
aí é onde eu creio que a pessoa perde a salvação, porque nunca foi salvo. Perde porque nunca foi salvo. É como diz aquela passagem que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, simples. Já que estamos falando de salvação e condenação, podemos falar dos dois ladrões da cruz. Os dois conheciam a Cristo. Os dois já tinham pregado para eles. Não teve tempo de boa obra. Sabe, não teve. Mas um se arrependeu, o outro não. Um se salvou, o outro não. Sim. Os dois poderiam ter sido salvos. Sim. Os dois estavam no mesmo. Os dois estavam condenados. Eu preguei sobre isso domingo. Os dois estavam condenados à mesma morte, o mesmo batismo de Cristo. Ou seja, os dois foram batizados no batismo de Cristo. Eles conheciam Cristo. Conheciam a Jesus. Foram batizados na morte, não o batismo da água, o nosso batismo simbólico, mas eles literalmente foram batizados com Cristo. Estavam na cruz com Cristo. Não era morte figurada. A deles foi morte sentenciada mesmo. Um escolheu crer, não teve tempo de batizar, não teve tempo de ser cheio do Espírito Santo, não foi batizado em língua estranha, mas foi salvo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Creu. Irmãos, ninguém pode, isso é uma coisa, ninguém, eu como pastor e ninguém pode acusar uma pessoa de falar com ele. Ele falou assim no vídeo que a gente teve, Jesus perdoou todos os pecados, eu creio, Jesus perdoou todos os pecados, matadores, ladrão, bandido, assassino, ele perdoa. Eu acredito que no meio de mortes, um assassino se converter a Jesus, Vai salvo. ele é salvo. Mas ele falou uma coisa que eu não acredito. Ele disse assim, se a gente pode pecar, vamos lá. Nunca creu. Deus perdoa. Não. Aí já é Aí não creu. Aí não creu. Não creu. Nunca creu. E Jesus não vai aceitar o perdão, porque ele Nunca creu. né? Porque nós somos salvos Só pedir perdão? para as boas obras. Eu li o texto aqui. Nós somos salvos para as boas obras. É a única coisa nossa. Se nós não fizermos a única coisa que Deus nos chamou para fazer, nós nunca cremos. Nós não cremos. Eu batizei, vou cair no mundão, vou curtir a vida porque eu batizei e agora estou salvo. Doce engano, vai para o inferno, nunca creu. Quem crê fará as mesmas obras, procurará dar santidade, crescerá na graça, buscará conhecimento. Pastor, mas o crer aí, tem pessoas que crêem que se desviam. Porque senão não falar para a Bíblia, você crê, faz bem. Até os demônios creem. Sim. Creem. Sim, é a questão de crer no Evangelho, crer no Senhor, ter temor de Deus. Irmãos, quanto mais eu sei que eu dependo de Cristo, mais eu vou procurar santificar a minha vida, mais eu vou ter momento de oração. Quem está em Cristo não vive pecando, né? Sim, o crente que creu no Evangelho não vai viver pecando. Como eu falei, o pecado tem 3 mãos erguidas. Tem até mais uma aqui, bora lá. Depois de uma hora, só para terminar aqui só. Vamos. Ih, é o Wellington. Ai, meu Deus. Não, essa aula vai longe, na semana que vem a gente continua, viu? Mas só para a gente encerrar aqui, tem mais uma pergunta da irmã aqui primeiro. No caso, quem está na igreja pensa assim, né? Eu vou ficar crendo e batizar porque eu sou salvo. Então, estou fazendo uma troca, então. Não, então, não é isso. Uma barganha de Deus. Se nós crermos no Evangelho, irmãos, o ladrão creu lá na cruz. Alguém pode crer num acidente de automóvel. Alguém pode crer no avião que subiu o piloto pulou de paraquedas, o avião está lá, creu naquela hora, vai morrer, mas creu, é salvo. Nós não estamos aqui para condenar ninguém no inferno, nem Cristo que é isso. O Léder citou o versículo aqui. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. É por isso que ele morreu por nós. Então, vamos guardar bem essas coisas aqui. Nós não podemos. Agora, se a pessoa creu, ela vai procurar santificação. Ela foi salva. Ela vai desenvolver isso na vida dela. Não pode cair em pecar. Está escrito em Romanos 7. Eu não marquei esse versículo, mas está lá escrito assim: como que eu que creio no Evangelho vou viver novamente, cair no pecado? Não, nós temos que nos santificar. Mas isso não significa que se você tentar, eu vou santificar minha vida, vou fazer isso, vou guardar, não vou viver uma vida certinho, viver uma vida certinho. Se você pecar num só milímetro da lei, você é réu de toda a condenação. Não dá. Só para a gente vamos fazer um mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Vamos falar do decálogo lá. Primeiro mandamento: amar a Deus
todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, durante todo o tempo da sua vida. Quem faz isso? Quem faz isso? 24 horas, toda a alma, todo o entendimento, o tempo todo. Só no primeiro mandamento todo mundo estava condenado. Sabe quem foi o único que fez isso de verdade? Jesus. Jesus. Quem que pode falar que cumpre o segundo mandamento? Ama o próximo como você ama a ti mesmo. Quem aqui pode falar assim? Eu faço isso. Quem pode falar isso aqui? Estamos condenados. Oraram pelos nossos inimigos. Quem aqui orou pelo seu principal inimigo hoje? Quem sabe o que tem que fazer e não faz isso está pecando. Quem pecou hoje? Só de nós não orarmos hoje, nós estamos pecando. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Deus vai condenar o pecado da omissão. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Omisso, pecou, réu. Só Jesus, irmãos, só Jesus conseguiu amar a Deus durante todo o tempo da sua vida, do primeiro fôlego de vida ao último suspiro da cruz. Cristo amou a Deus. Ele fala: tudo que eu faço porque amo meu Pai. Só Cristo conseguiu. Então eu ponho a minha salvação nele, definitiva. Eu não vou ficar confiando nele e um pouquinho em mim, vou procurar. Não, confiar 100% nele. A partir de eu confiar 100% nele, eu vou procurar, como o irmão Lucas falou, santificar minha vida, como o irmão Zé falou, fugir do pecado, santificar. Por quê? Porque eu encontrei vida em Jesus. Eu não encontrei morte em Jesus, eu encontrei vida. Amém? Mas perder a salvação depois de crer, segundo João 10, as almas que o Senhor me deu, nenhuma se perdeu. Quem falou essa frase? As almas que meu Pai me deu, nenhuma se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, todos nós somos uma dádiva de Deus para o seu Filho Jesus Cristo. Nós somos de Cristo. Mas se o Judas se perdeu, exceto o Judas, porque ele tinha um propósito soberano de Deus, vontade soberana de Deus é que uma pessoa o traísse. Tinha que ser do grupo que estava dentro dos discípulos. Tinha que ser judeu, tinha que estar dentro do grupo da igreja. Judas cumpriu um propósito. Agora, se ele na glória, se ele está no inferno, Cristo não fala também. Cristo não fala que ele foi para o inferno. Com relação a Judas, eu entendo o seguinte: Pedro também. Cristo, ó, eu posso fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Cristo foi chamado para ser traidor ou foi chamado porque era traidor? Para ser traidor ou porque era traidor? Porque é. Não, ó, para você ver como essa pergunta pergunta do pastor, fez uma pegadinha com vocês. Cristo chamou Judas, mesmo ele sendo traidor. Ele não chamou para si, ele já era traidor. Ele mesmo assim o chamou. Ou seja, Cristo, para cumprir um propósito, chamou Judas, porque ele tinha que morrer por nós. Mas ele não chamou para ser traidor, chamou porque sabia que ele já era. O diabo já tinha, depois lá na ceia, então depois que ele come o pão, o diabo então entra nele e faz aquilo que ele quer, que ele já queria fazer. Ele já era traidor. Não, é o Hércules para acabar, vamos colocar de pé. Essa é a última pergunta. Até mesmo o amor, eu acho que a gente não consegue mensurar o amor, consegue mensurar o amor, e também eu acho que a gente não consegue mensurar a justiça de Deus também. Porque o Senhor falou que você muitas vezes Deus, tipo assim, não condenaria um, não salvaria outro, mas nunca com o nome ele fala
Romanos, ele está falando o mesmo de Efésios. Romanos 9, 10 e 11 é uma explicação de Efésios capítulo 2. O que Deus está falando em Romanos 9, 10 e 11 é... Vou tentar, para resumir esse assunto aqui. Olha vocês, judeus, olha vocês. Se Deus quer ser misericordioso com eles, o que vocês têm com isso? Deus pode usar de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. O que o apóstolo Paulo está falando era para o povo judeu que estava com ciúme de nós. Leia lá Romanos 11. Vocês têm ciúmes da igreja. Leia 11 na sua casa lá. Por quê? Porque o povo de Israel estava com ciúme da igreja. Porque eram os gentios que estavam se convertendo e eles não aceitavam, mas nós que somos da aliança, nós que somos da aliança. Aí Paulo fala assim: olha, se Deus quer usar de misericórdia, Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. Se Ele quer usar de misericórdia hoje com a igreja, Ele é Deus, Ele é soberano. É isso que está escrito lá. Não tem nada a ver com Deus escolher o irmão Lucas para a salvação e o Lédio para o inferno. Não está nada disso lá. Porque era Israel. Não, você necessita, já volta um exemplo do tipo assim, antes mesmo de ele ter nascido, eu já tinha escolhido. Porque eles eram de Israel. Israel, propósito eterno. Israel é chamado antes da fundação do mundo. Nós somos chamados depois que cremos. Israel, no começo do mundo. Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Nós não. Nós passamos a ser parte da aliança depois que cremos. Efésios capítulo 2. O versículo que ficou ali por um tempo marcado na nossa. Nós somos crentes, cremos em Jesus. Israel tem uma aliança, Israel tem os profetas, Israel tem o sacerdócio. Nós temos Cristo como nosso único sacerdote. Nós vamos falar mais sobre esse texto na semana que vem. Vamos colocar de pé que já passou da hora, tem lanche para comer.